Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te abençoe, te ilumine e seja contigo sempre. Pois bem, muitos torpedos, muitas cartas. Eu declarei em um dos meus vídeos que eu iria falar sobre o Apocalipse e iria falar que o Apocalipse seria provocado pelo próprio homem. O homem evoluiu muito, muito mais do que você imagina, muito mais do que pensamos. Desde a Segunda Guerra Mundial, temos em mãos tecnologias muito estranhas, vinda de anjos, alienígenas, sei lá, passaram por Hitler e tudo mais. Alguém pode dizer, pastor, cite uma dessas tecnologias. Uma, eu vou citar uma, e essa uma você vai pegar o resto. A quebra do átomo, quem quebrou o átomo foi Hitler, a Alemanha. E os cientistas loucos de Hitler, eles eram orientados por um espírito chamado científico, que se apresentava em uma espécie de culto que eles faziam. Então, temos em mãos hoje tecnologia muito grande. Eu falo isso a título de informações e não a título de evitar, porque ninguém evita nada, nem também de criticar ninguém. Porque se um país tiver uma tecnologia e o outro não tiver, geramos aí uma desvantagem. Então temos hoje em mãos, a começar da bomba atômica, a energia atômica, a quebra do átomo. Temos as máquinas desenvolvidas também por Hitler e por Tesla. São armas eletromagnéticas que controlam o tempo, as nuvens, provocam terremotos. Em simples palavras, seriam micro-ondas gigantescos que, através de eletromagnetismo, ondas eletromagnéticas, controlaríamos o tempo através do aquecimento da ionosfera. Aquecemos a ionosfera e esfriamos a ionosfera, provocando com isso bolsões de ar e desviando tempestades e chuvas, como também fazendo chuvas torrenciais caírem rapidamente. Podemos como ser humano, fazermos tsunamis e terremotos em vários países. E esse poder não se encontra apenas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem que ter. Que se ele não tiver, o mundo está lascado. Porque a China tem esse poder e a Rússia está poderosíssima com esse poder. Também temos em mão hoje, como tecnologia dos seres humanos, a arma antigravitacional e a máquina antigravitacional. Temos também discos voadores humanos. Temos discos voadores de extraterrestres, que seriam anjos, caídos ou não. E temos também discos voadores humanos, com esta tecnologia chamada antigravitacional. Tecnologia essa que Hitler dominava e que Tesla dominava, e temos vídeo e tudo, ele fazendo a água flutuar de dentro de um copo d'água, uma garrafa de refrigerante flutuar. Então, essa tecnologia já está em mãos desde 1945 e estamos evoluindo. Hoje temos armas capazes de implodir um prédio em questão de segundos. Essa arma joga um raio no prédio, esse prédio ele desmonta, vira poeira. E essa tecnologia é assustadora e superior às das bombas atômicas. Você acha que a Rússia e os Estados Unidos iriam desmontar suas bombas atômicas se não tivesse outra coisa além disso? Seríamos muito tolos acreditarmos que duas pessoas inimigas armadas iriam deixar suas armas e iriam passear de mão dadas. Eles deixaram suas 38 velhos enferrujados por armas melhores e superiores. Hoje existe ocultamente a guerra climática.
deixando bem claro que o culpado disso tudo não é os Estados Unidos. Não defendendo ele, porque eu não sou advogado de ninguém, também não quero acusar ninguém. Mas a China, que é a principal inimiga do Japão, está sendo acusada de ter provocado o terremoto e o maremoto do Japão. A Rússia fica calada, mas a ARPA, que o nome dessas armas chama-se ARPA, H-A-A-R-P, ARP, em inglês, ARPA em português. O projeto ARPA, ela tem muito poder, muito mais do que você imagina. Poder de fazer zumbi, ou seja, joga uma onda eletromagnética em cima de uma tropa, de uma cidade, e essa cidade fica lesa, abestalhada. São armas extremamente poderosíssimas, que temos que orar a Deus para que estes homens poderosos continuem calmos. Porque esses terremotos que estão havendo, eu sei que a Terra está envelhecendo, tem vários fatores que eu vou formar um vídeo porque a Terra vai se acabar, como é que a Terra vai se acabar, o apocalipse, né? Mas o apocalipse, em parte, será provocado pelo homem, como aquele homem que subiu numa montanha cheia de neve, e lá em cima da montanha cheia de neve ele pegou uma pedrinha, jogou essa pedrinha caiu, rolou e foi formando uma bola de neve, aumentou, engoliu uma cidade inteira, matou muita gente. Aí depois as pessoas chegaram para ele: mas rapaz, o que você fez? E ele disse: eu não fiz nada, eu só joguei uma pedrinha. Essa pedrinha se transformou numa bola de neve. Então o que o homem está fazendo é muito perigoso. Estamos tentando abrir portais para seres de outras dimensões vir para o nosso planeta. Essa partícula Deus, feita na Europa, feita por alguns iluminados, que são vários, não só não. A Rússia mandou parar e eles pararam, porque houve ameaças. Ali, na verdade, era um portal que eles estavam tentando abrir e gastando milhares e milhares de dinheiro, de dólares, dizendo que ia fazer a partícula Deus, a partícula não sei o que lá. Todo mundo já sabe que tem um átomo, e o átomo subdivide, beta, gama, delta, tal, e depois subdivide. Eles estão tentando abrir o portal. O projeto Filadélfia ainda continua sendo bem sucedido. O projeto Filadélfia, ele foi implantado, deu errado num navio, e aparentemente eles pararam de executar esse projeto, mas eles não pararam não, e eles conseguiram. Hoje temos também o processo de invisibilidade através de ondas eletromagnéticas. Bem, isso aí são coisas muito grandes que nós não podemos fazer nada, só orar. Não podemos não, nem você, nem Cicrano que fala de Illuminati, nem Illuminati, nem Illuminati. Eles têm poder porque eles, há gerações eles vêm buscando esse poder. Um deles é Salomão, que sempre quis conquistar o mundo, e aquelas mulheres, aquilo tudo era um plano de conquista do mundo. Hoje encontramos tataraneto de Salomão no poder, quase sendo o anticristo. Então temos aí uma coisa muito grande que nós não podemos mexer. E esta palestra que eu estou dando para vocês, que vocês pediram, é a título de informações e também da forma de você ver a vida. Por exemplo, houve um terremoto, matou 30 pessoas, aí tem uns abestalhados que ficam achando bom. Eu fico incrível como o ser humano acha bom os outros se lascar. Rapaz, matou 50 pessoas um terremoto. Aí tem uns crentes que ficam: ó Deus poderoso, aleluia, Deus poderoso, 50 pessoas morreram num terremoto, pecadores miseráveis. Só que naquelas 50 pessoas tinha o quê? Criança, tinha velho, coitados. E aquele terremoto pode ter sido provocado por uma falha sísmica, mas também pode ter sido provocado por máquinas eletromagnéticas. As ondas curtas e as ondas que eles acham petróleo através dessas ondas, acham água, essas ondas elas conseguem fazer tremores sísmicos horríveis.
Através do satélite, hoje, os projetos ARPAs, ARPA da China, ARPA de sei da onde, tem um ARPA aqui no Brasil também. Podemos manobrar o tempo, fazer chover, fazer parar de chover, fazer chover no deserto, e também fazer o brejo virar sertão. Veja que a seca do sertão aqui começou desde 1970. Meu pai foi retirante nordestino, passou muita fome lá no Rio de Janeiro, construindo os prédios do Rio de Janeiro, porque aqui não tinha comida, desde 1970. E desde 1970 esse projeto vem desviando nuvens e correntes, porque o planeta, ele é como uma laranja descascada em partes. Então ela tem uma corrente de ar, um fluxo que leva água, que leva toneladas, bilhões de toneladas d'água. Então quando eles aquecem a ionosfera, eles transferem, eles desviam esse curso d'água, e a água que iria cair aqui, cai ali. Mas eles não querem que haja terremoto nem tempestade aqui, então eles desviam para lá. Só que quando eles mudam, muda tudo. É um jogo de dominó, mexendo numa pedra, mexe em tudo. Por isso que eu acho que o apocalipse é resultado do próprio homem. Deus não seria tão ruim de estar lá no céu e ver milhares de criancinhas morrendo, e o terremoto e o maremoto matando meio mundo de gente, e Deus lá pecadores miseráveis, morram desgraçados. Assim não é Deus, assim seria o diabo, o cão. Então esses terremotos, esse terremoto do Japão, os caras ficam dizendo, não, foi os Estados Unidos que provocou. Ninguém sabe, mas a gente sabe que o Japão tem um inimigo comum, que é a China, e a China é comunista, e ela tem uma harpa poderosíssima. Temos a Rússia muito calada e na dela, mas a harpa russa consegue apagar um computador, laptop nos Estados Unidos. Ela apaga tudo, ela joga uma onda e essa onda apaga tudo. O pior não é nem disso, não é nem isso. O pior é que futuramente os guerreiros vão ter que usar capacete de chumbo, porque eles jogam uma onda eletromagnética numa cidade e a turma começa a se revoltar e começa a quebrar as coisas e fica doida. Pastor, já existe essa arma? Você está por fora da missa. Então, quando você vê uma tempestade, uma calamidade, não atribua a Deus não. Pode ser o próprio tempo, pode ser o pessoal que construiu em zona errada, pode ser N coisas, inclusive os homens com seus botãozinhos dentro dos seus laboratórios subterrâneos mexendo. Preste atenção, porque o homem se autodestruirá. Ele, como o demônio é suicida, o homem terá essa capacidade como se fosse um auto-suicídio. As potências e a Guerra Fria aparentemente acabou, aparentemente. E também eu não tiro a razão dos Estados Unidos não, porque se a Rússia tem, se a China tem, se a Baixa da Égua tem, ela tem que ter também, senão vai ficar desprotegido. Tecnologias incríveis que podem desmontar homens. Parece aqueles desenhozinhos que eu assistia, né? Que descia a formiga marciana, aí o cara olhava a formiguinha marciana desse tamanho, aí eu olhava pra a formiguinha puxava uma arma bem grande, maior do que ela, aí dava um raio no cara, o cara desmontava, virava pó. Essa arma nós já temos. Talvez pior do que as armas de terremotos, a guerra climática que foi denunciada aqui no Brasil pela Record, né? Record fez um documentário, só a Record fez esse documentário. Talvez a guerra climática, o pior de tudo não seja o terremoto, o maremoto, tremor de terra,
seja o domínio da mente. Tesla, Nikola Tesla, o grande gênio que acendeu a cidade de Nova York e com 18 anos inventou o motor elétrico, inventou o dínamo, inventou essa eletricidadezinha que vem no seu carro, senão você não saía do lugar, né? Que é o gerador do seu carro. Ele criou várias coisas que ele mesmo dizia que o mundo não estava preparado para receber tal informação. Ele acendia lâmpadas no chão, ele botava a eletricidade no chão, ele conseguiu transferir a eletricidade dos Estados Unidos para a Europa, sem fio. Criou a eletricidade sem fio, baseada na eletricidade das pirâmides. E no final da sua vida ele disse que tudo isso que ele inventou foi orientado por anjos, por extraterrestres. E os caras disseram, esse cara é doido. Dizendo que o cara é doido, mas nós hoje utilizamos as lâmpadas que ele inventou, a hidrelétrica que ele inventou, o micro-ondas que ele inventou. Os nossos carros funcionam graças a Deus e a Nikola Tesla, porque temos o gerador lá no carro que liga o seu som, que liga o carro. E esse cara era doido, imagina se ele não fosse. Pois bem, para mim o Apocalipse será fruto de N coisas. Uma delas será a ação do homem. Deus não é mau. E Deus não tem interesse nenhum que as pessoas sofram. Como um pai que quer ver o seu filho livre, resgatado das drogas, assim é Deus. Ele não quer torar a perna de um filho, dar um tiro na cabeça dele, não. Nós somos maus e não queremos isso, quanto mais Deus. E essa série de acontecimentos, tsunamis, aqui na Paraíba matou tsunami, matou 2 pessoas de uma igreja que estava tomando banho na beira-mar. De repente o mar subiu e matou. Então, nuvens estranhas, rastros químicos, animais surgindo diferentes do normal, golfinhos fugindo em uma revoada de mais em um rebanho de mais de 2.000 golfinhos. Fugindo de quê? Algo estranho está acontecendo no nosso planeta, silenciosamente acontecendo. E você não pode acusar tal país ou aquele país, porque todos eles estão tendo essa tecnologia. E quem não tem está doido para ter. E se a Torre de Babel não tivesse existido para deixar o homem meio burro por um tempo, nós, homens, já teríamos sido destruídos por nós mesmos. Hoje, com 42 anos e 26 anos de Bíblia, de Evangelho e de estudo, compreendo por que Deus fez a Torre de Babel. Porque se Deus não tivesse feito a Torre de Babel, a gente estava tudo lascado. E Deus fez por amor a nós e àqueles que iriam nascer, amor aos nossos filhos e aos nossos netos, para manter a ordem por um tempo. Mas chega um tempo que Deus não vai poder manter mais e vai soltar o homem a sua própria tecnologia. E aí o homem é cruel. O homem é cruel. Então existe uma guerra climática silenciosa em meio a tudo isso. Essas revoltas que estão havendo no Brasil, não sei aonde, além de ser provocado por ONGs sustentadas por alguns líderes mundiais, é também provocada eletronicamente. Hugo Chávez, você poderia dizer que Hugo Chávez é doido, mas burro ele não é. Então Hugo Chávez acusava muitos líderes mundiais de provocar câncer e terremotos através de suas armas, que por nós é desconhecida. Todo o mal que houver no nosso planeta, a culpa é nossa. De que reclama o homem? Reclame dos seus próprios pecados. Deus, ele é bom para todos, para com todos. Agora o homem chega e começa a transformar.
Daqui a pouquinho, 10 anos, se não já tiver, vamos ter homens mistos com animais, homens geneticamente transformados, que eu acredito que já tem, portais trazendo seres de outros lugares, que nós não sabemos que seres é esse. Pode ser anjos caídos. Nem todos os anjos caídos que caíram na queda de Lúcifer estão no planeta Terra. Não cabia, não. Como é que 1/3 do céu ia caber na Terra? Então, os anjos caídos que estão na Terra ou estão no ar, tem muitos aí em outros planetas querendo vir para a Terra. E o paraíso ainda se encontra na Terra. Eu acredito que o paraíso está submerso no Triângulo das Bermudas. Ele está submerso. E tem um anjo lá que não deixa ninguém chegar perto. Porque esse anjo tem a ordem de executar qualquer pessoa que chegar ali. Então mude a sua visão das coisas. E acredite que Deus é bom para com todos. E que os líderes mundiais têm direitos, porque há muito tempo eles vêm buscando esse direito de dominar, que dominem. E que nós devemos orar por eles. Em vez de ficar com medo, ou deixar de beber Coca-Cola, ou deixar de comer da maionese, devemos orar. A Bíblia não manda orar? Ah, pastor, não vou orar para o Illuminati, não. Por que não? A Bíblia não manda orar pelos líderes? Manda ou não manda? Está escrito na Bíblia para a gente orar pelos reis. O Illuminati é um rei, rapaz. Deus abençoe este homem, que ele viva bem, coma bem, passeie bem, fique calmo. Porque se esses homens começarem a se zangarem, aí a coisa fica preta. A Segunda Guerra Mundial nada mais foi do que uma guerra mundial de grupos secretos, de Illuminatis alemães, contra Illuminatis não sei da onde, contra Illuminatis e contra a Rússia, que a Rússia não quer saber de nada. A Rússia manda todo mundo se danar e fique quieto. E a China surge aí como um grande dragão forte, que nós não sabemos a sua força. Para terminar, tudo que acontecer na terra de ruim, a culpa é do homem. E vou citar a Bíblia. De que reclama o homem? Reclame dos seus próprios pecados. Não é Deus, ah, o cara fez uma masturbação, eu vou destruir a casa dele, né? Caba sem vergonha. Não, não é isso não. Isso é um pensamento pequeno. Deus manda orar pelos governantes. E o mundo sempre vai ter. Se os Illuminatis americanos não dominar, o chinês domina. Se o chinês não dominar, os filhos de Gengis Khan, que são os russos, dominarão. Se fulano não dominar, a Inglaterra domina, a Alemanha domina, alguém sempre dominou essa terra. E a briga deles é pelo domínio, deixa eles dominar e ore por eles. Eu acredito que o caminho é esse. Eu levantei um clamor na igreja para Deus abençoar os dominantes, os Illuminatis, para Deus abençoar. E quando eu terminei, os 3 irmãos, mas pastor, orar por Illuminati eu não orei não. Eu digo, não tem problema. Mas 90% da igreja orou. Pastor, eu vou orar para aqueles cabras. Eu vou orar para que eles tenham paz, para que a terra continue em paz. Sabe por quê? Eu estou na terra. Tem gente que fica pedindo a Deus terremoto, maremoto, vulcão, e esquece que ele está na terra, rapaz. A gente está pedindo para Deus afundar um barco, que a gente está dentro do barco. Oreis, irmãos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, disse o apóstolo Paulo. Paz e luz, muita paz e muita luz na tua vida. Vai dar tudo certo. Paz e luz.